É com muita satisfação que vos recebemos nesta sala virtual para mais uma videoconferência do SICAD. Estas conferências começam a entrar nas nossas rotinas e pretendem ser um espaço de transmissão de conhecimento, de reflexão conjunta e alargada sobre dimensões relacionadas com os comportamentos aditivos e as dependências, para que possamos disponibilizar as melhores respostas e prestar cada vez melhores serviços, úteis, eficazes, e para que façamos de facto uma reflexão sobre os vários temas que nos convocam. Com esta videoconferência, hospitalizações por episódio psicótico associado ao abuso ou dependência de cannabis, o SICAD pretende trazer à reflexão e discussão pública a evidência científica atual sobre consequências para a saúde mental do consumo de cannabis. Eu gostava de destacar, como já foi dito pela Lúcia, temos 405 inscritos. Não sei quantos estarão em sala neste momento, 100 e tal. 140. 140 e counting. Continuam a entrar em sala. Boas-vindas a todos, mas permitam-me aqui uma referência especial a 3 inscritos que nos dão também um pouco a ideia da dimensão que estas iniciativas vão tomando. Temos inscritos o Dr. Abílio Aleluia Otairo Có Júnior, da Guiné-Bissau, diretor do Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência, que nos visitou já várias vezes e a quem envio aqui uma saudação muito especial. Espero que esteja de facto connosco, tenha conseguido entrar. Temos Nilza Marisa da Trindade Pires de Carvalho, de São Tomé e Príncipe, do Instituto da Droga e da Toxicodependência. Temos a Luísa Vainfas, não sei se é assim que se lê, parece Vainfas ou Vainfas, do Brasil, da Casa Verde, Núcleo de Saúde Mental, PROJAD, Programa de Ensino, Pesquisa e Assistência a Usuários de Álcool e Drogas, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São apenas exemplos, não sei se há mais alguém que esteja connosco a partir do estrangeiro, a partir de outros países, mas de facto estas ferramentas são extraordinárias por nos permitirem encurtar as distâncias e encontrar-nos, enfim, a horas às vezes um tanto improváveis. Se uma realização destas fosse organizada ao vivo, seguramente não teríamos a possibilidade da participação de 405 pessoas e de tão diversas origens. Bom, mas voltando aqui ao nosso tema, de acordo com os resultados dos últimos estudos que o SICAD tem desenvolvido, em Portugal as prevalências do consumo de cannabis continuam preocupantes, designadamente as relacionadas com padrões de consumo mais nocivo e intensivo e entre os mais novos, o que pode estar na origem de um episódio psicótico, uma das possíveis e mais graves consequências que advêm do consumo de cannabis. É por isso, com enorme entusiasmo, que trazemos hoje aqui os resultados de um estudo desenvolvido pelo Dr. Manuel Gonçalves Pinho e sua equipa, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que pretende descrever e correlacionar as hospitalizações por episódio psicótico e o uso de cannabis, assim como compreender melhor quem são os consumidores que estão em maior risco e conhecer as suas características clínicas e demográficas. Agradeço, portanto, ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho por ter aceitado o nosso convite. É uma grande mais-valia tê-lo connosco. Agradeço também à Dra. Graça Vilar, diretora de Serviços de Planeamento e Intervenção do SICAD, que enriquecerá esta conferência com a sua experiência e conhecimento e a quem passo desde já a palavra para prosseguir com a moderação. Votos de uma excelente conferência que nos possa aproveitar a todos, que possamos todos aprender mais sobre este tema. Muito obrigado e, doutora Graça, tem a palavra. Muito bem. Sim, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É com entusiasmo e também com bastante interesse que aceitei este desafio de poder estar aqui a moderar esta videoconferência com o Dr. Manuel Gonçalves Pinho, que de alguma forma o tema que aqui vai ser colocado suscita interesse a todos nós, daí a diversidade das pessoas que se propuseram assistir a esta videoconferência.
É um tema que nos interessa a todos nós, não só da área da saúde, como todas as outras áreas disciplinares, digamos assim, da área do conhecimento e não só, que é um tema que está a nível, eu não diria só a nível da Europa, mas a nível mundial, em que nos interessa cada vez mais termos conhecimento sobre esta matéria para, de alguma forma, também todos nós mais informados, tendo sido capazes de metabolizar também as nossas dúvidas e partilharmos as nossas inquietações, especialmente as pessoas que trabalham na área da saúde, quanto melhor pudermos haver este lugar de partilha, mais capazes estamos todos também para poder participar nas decisões e sugerir orientações, linhas de orientação para as decisões que terão que acontecer e que sabemos nós que são prementes e cada vez mais temos esta necessidade de saber sobre esta matéria. Eu e o Dr. Manuel Gonçalves Pinho acordámos que esta videoconferência iríamos fazer uma primeira parte em que o Dr. Manuel apresentava realmente o seu trabalho, a sua investigação, e aí daríamos a seguir uma pausa, um intervalo para discutirmos e refletirmos. Eu colocava aqui as questões que vão ser apresentadas e caso não sejam, eu também as terei algumas a colocar, e depois passaríamos a uma segunda fase também, que de alguma forma entendemos que este mesmo tema, que é tão importante e tão relevante e tão premente no momento atual, este tema habitualmente e imprescindivelmente está sempre ligado a uma outra reflexão que é sobre as experiências que já aconteceram a nível mundial da liberalização do consumo, da utilização desta planta, da cannabis, no contexto recreativo. Portanto, iríamos passar depois para uma análise exatamente de estudos que foram feitos e seria uma segunda parte que também depois permitiríamos, com toda a certeza, esta parte de colocar em questões e refletirmos sobre esta matéria. Por isso, eu iria desde já começarmos a dar a palavra ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho, desafiá-lo e agradecer todo este seu trabalho e também o entusiasmo que colocou aqui desde o início connosco, apresentarmos este tema e aceitar todos os desafios que fomos pondo ao longo da preparação desta videoconferência. Então, vamos começar. Ora, antes de mais, queria eu agradecer ao Dr. João Galão e à Dra. Graça Vilar e à Lúcia e a toda a equipa também do CICAD pelo convite. É sempre bom poder partilhar os resultados dos nossos estudos, porque um estudo é feito não é só para ser publicado, não é? Tem que ser divulgado, e a comunicação em ciência muitas vezes também é aquilo que falha muito aos investigadores. E neste sentido, também louvar a iniciativa do CICAD por desenvolver estas conferências online, porque lá está, sem serem online, teríamos sempre aqui um conjunto de dificuldades, tanto pela diversidade dos espectadores da palestra, e portanto é sem dúvida uma mais-valia. Eu vou tentar então partilhar aqui o PowerPoint, pedia só à Lúcia se me dava autorização para partilhar o PowerPoint. Portanto, entretanto, enquanto estamos aqui nos entretantos... agora já consigo. Assim já coloco. Pronto, penso que já estão todos a ver a apresentação. Vou só aqui reduzir isto aqui para o lado esquerdo. Pronto, muito bem. Então, como foi dito, o meu nome é Manuel Gonçalves Pinho. Eu sou médico interno de psiquiatria no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa e sou investigador da Faculdade de Medicina do Estado do Porto. E este trabalho que eu vos vou apresentar agora foi um trabalho desenvolvido ao longo do último ano, em que basicamente a nossa equipa de investigação, que é constituída pelo professor Miguel Bragança, o presidente do Colégio da Especialidade de Psiquiatria, e o professor Alberto Freitas, que é o líder da minha equipa de investigação, basicamente o que fizemos foi analisar todas as hospitalizações que aconteceram nos hospitais públicos portugueses, com um diagnóstico primário de episódio psicótico e que também tinha um diagnóstico secundário associado de consumo de canabinoides. E, portanto, vamos lá passar então aqui uma breve introdução. Eu vou tentar ser muito breve na apresentação, porque é um tema que suscita sempre muitas questões e acho que essa parte é muito mais importante do que eu estar aqui a falar sobre os conceitos.
a cannabis em si é, portanto, uma planta. Antes de mais, convém sempre dizer isto, é uma planta, e sendo uma planta tem múltiplas subespécies, com múltiplas propriedades químicas, e cada uma delas tem efeitos distintos depois, tanto nos efeitos psicoativos, que são os efeitos que muitas vezes os consumidores procuram, como também os efeitos terapêuticos e efeitos adversos. Para além disso, a cannabis é, de facto, a droga recreativa mais utilizada em termos mundiais, com algumas variações depois culturais, consoante as regiões que estamos a falar do globo, mas de forma genérica é, de facto, a droga que é mais utilizada em termos recreativos. Os seus efeitos psicoativos, muitas vezes os consumidores procuram o consumo da cannabis e do álcool também, muitas vezes pelos efeitos positivos que trazem durante o seu consumo, mas de facto o que vem descrito é que a cannabis, tal como o álcool, não é necessariamente uma substância que funcione, por exemplo, como um ansiolítico ou que acalme, mas é sim uma substância que acentua o estado basal do indivíduo. E com esta frase complicada, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que normalmente, quando o indivíduo já está deprimido ou triste, não se vai sentir melhor quando consome, e isto é exatamente a mesma coisa que acontece com o álcool, e por isso é que muitas vezes estas substâncias têm um consumo social. Ou seja, em grupo, e a potencialização da sua utilização em grupo é o que também faz com que os seus efeitos depois sejam positivos. Não em si os efeitos psicoativos da substância, mas sim o contexto social do próprio consumo. Em termos de efeitos adversos, paradoxalmente, muitas pessoas dizem que o consumo dos canabinoides tem muita utilidade em termos da sua função como ansiolítico, mas o efeito adverso mais comum, de facto, é causar estados de ansiedade. E estes estados de ansiedade podem ser estados de ansiedade agudos, e muitas vezes derivam numa crise de pânico, por exemplo, que é depois observado muitas vezes em contexto de urgência, ou outros efeitos adversos que são mais complexos e mais graves também, e mais raros, e que aí podemos encontrar, aí sim, os efeitos psicóticos da cannabis, em que muitas vezes, principalmente quando a cannabis é consumida em altas doses e quando é um tipo de cannabis com elevado teor em THC, pode provocar e aumenta o risco de provocar um episódio psicótico. Nós, quando falamos em cannabis, como eu falei há pouco, estamos a falar de uma planta. Tal como o chá de camomila tem imensas substâncias, tem a taína, tem os extratos todos que derivam da camomila, a cannabis também tem imensos compostos químicos lá no meio e, portanto, nós quando falamos de cannabis não estamos a falar de cannabis, uma coisa individual e única. Estamos a falar de uma substância que tem vários tipos de substâncias psicoativas, entre elas o THC e o CBD, e que acabam por ser os mais representativos e que têm efeitos muito distintos. E sempre que falo em cannabis, eu acho por bem falar e fazer esta divisão entre o THC e o CBD, quase como se o bom samaritano da cannabis fosse o CBD e o Maquiavel da cannabis fosse o THC. Isto de forma genérica, como é lógico, mas de facto, quanto maior o teor em THC, o que vem descrito na literatura, o tetrahidrocannabinol, maior o teor em THC, maior o risco de efeitos adversos subjacentes ao consumo dos canabinoides. Isto isto é importante porquê? Porque o que se tem verificado nos últimos anos, e isto é uma tendência mundial, não é uma coisa específica de Portugal, é que de facto a erva que circula, a cannabis que circula na venda, tanto ilegal e mesmo legal, nos estudos que já são feitos agora no Canadá, tem aumentado o seu teor em THC. E quando falávamos em teores de 2, 3% nos anos 80, em que o consumo também se vulgarizou, agora já estamos a falar de substâncias em que este teor quase que quintuplicou, portanto é um teor muito mais elevado em THC, e o balanço entre THC e o CBD, que é o tal bom samaritano, tem sido muito invertido. E muitas vezes o CBD é responsável por muitos dos efeitos terapêuticos associados à cannabis. Por exemplo, no tratamento da epilepsia refratária, pelo menos dos sintomas mais exuberantes da epilepsia refratária, nas náuseas pós-quimioterapia, muitos dos efeitos associados e benéficos associados à cannabis está muito associado ao CBD e não ao THC. Embora estudos mais recentes também falem de algum potencial de utilização de THC, mas é mais reduzido.
passando esta componente toda de médicas que eu estive para aqui a falar, vou simplificar um bocadinho os termos. Vamos colocar então o THC como o Maquiavel e o CBD como o bom samaritano. E o problema então é que, de facto, nos últimos anos o teor em THC tem aumentado. E este aumento do teor em THC faz com que os efeitos adversos também sejam mais comuns. E entre eles temos então o efeito paradoxal, que é descrito aqui no início dos slides, que é de facto a psicose. A psicose é um estado, eu coloquei aqui uma breve frase, porque a psicose embarca muitos estados dentro da doença mental, mas de forma genérica acaba por ser uma desconexão do indivíduo entre o ambiente real e o ambiente em que o indivíduo está a vivenciar. E, portanto, temos aqui esta frase bonita em inglês, que é quando o doente, ou neste caso o indivíduo, não consegue distinguir entre a experiência subjetiva, que é a experiência subjetiva interna, e a realidade externa, ou seja, o mundo exterior a si. E isto é um estado psicótico ou uma psicose. Eu coloquei aqui um quebra-palato, como se faz nos jantares artísticos, só para não estarmos aqui a falar mais uma vez só em mediquês. É uma pintura de uma senhora que se chama Mary Barnes, e que de facto é uma senhora que tem um diagnóstico de esquizofrenia, e uma das coisas que ela fazia na altura que tinha episódios psicóticos mais agudizados era pintar. E de facto muitos dos quadros dela representam acabam por ser uma representação gráfica do que é um estado psicótico. Como tem aqui, por exemplo, este quadro, e se quiserem podem pesquisar no Google mais quadros para pintar. Relativamente agora ao efeito em si da cannabis dentro dos episódios psicóticos, o que vem descrito da literatura é que a relação entre a cannabis, que acaba por ser aqui descrita como a cannabis use, e as psychotic disorders, pode acontecer em 3 situações distintas, e todas elas com consequências distintas também para o indivíduo que delas padece. A primeira acaba por ser um estado psicótico autolimitado, que acontece após o consumo, mas que cede depois da paragem do consumo. Ou seja, o indivíduo consome cannabis e depois tem um estado psicótico que acaba quando o indivíduo deixa de consumir o canabinoide. Ou seja, estes são episódios autolimitados que acontecem durante um momento de consumo e que param quando acaba o consumo. O segundo tipo de relação que pode acontecer após o consumo de canabinoides é um estado psicótico que também se desenvolve após o consumo de canabinoides, no entanto, vai necessitar tratamento médico. E aqui acaba por ser um estado mais grave, e neste caso, normalmente, é pelas alterações comportamentais do indivíduo que é trazido à urgência, muitas vezes até acompanhado pelos agentes de segurança, e que requer tratamento médico. E depois temos a outra opção, e hipótese que deriva das consequências do consumo de canabinoides, que é um estado psicótico associado ao consumo crónico de cannabis. E este consumo crónico já faz com que, por exemplo, o episódio psicótico não tenha que acontecer durante o consumo, mas pode acontecer devido ao consumo. E, portanto, temos estas 3 situações que podem derivar e podem concluir num episódio psicótico associado ao consumo de canabinoides. Falando agora do trabalho em si. Os trabalhos que nós fazemos no Sintésis na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na minha equipa, basicamente utilizam uma base de dados administrativa, que logo aqui são 3 palavras que deixam todos os telespectadores já com sono e vontade de dormir, mas de facto é uma base de dados administrativa que recolhe todos os dados que derivam de hospitalizações públicas, ou seja, quando um indivíduo vai a um hospital público português e tem necessidade de ser internado, é criado um episódio dentro desta base de dados. E esta base de dados é uma base de dados para quê? É para os hospitais depois poderem mostrar ao Ministério da Saúde quais foram os gastos que tiveram com aquela hospitalização, que é para depois receberem o dinheiro associado a essa hospitalização. E o que nós fazemos na nossa equipa é transformar esta base de dados, que é feita com um espírito mais de pagamentos, não é? Não tanto do ponto de vista de investigação, utilizar estes dados que são criados para gerar dinheiro e utilizarmos do ponto de vista científico. Ora, aí temos então o conceito de dados secundários, que é o conceito de investigação que nós trabalhamos dentro da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E então, sempre que um indivíduo vai a um hospital público português, e portanto, logo aqui percebem que não incluímos os hospitais privados, só temos os hospitais públicos, que mesmo assim em Portugal representam quase 70% do volume de contactos dentro do Sistema Nacional de Saúde. O que acontece é que estes indivíduos, sempre que vão ao hospital público,
ficam registados nesta base de dados. E isto acontece para um indivíduo, mas tendo em conta que nós temos hospitalizações entre 2000 e 2015 e temos hospitalizações de todos estes indivíduos. E, portanto, a grande vantagem da utilização destas bases de dados é que, de facto, temos uma representatividade muito grande da população portuguesa. Todos os indivíduos que foram internados com um diagnóstico de esquizofrenia ou episódio psicótico foram incluídos no nosso estudo. E, portanto, nós selecionamos estes indivíduos tanto com o diagnóstico primário de episódio psicótico e também com o diagnóstico secundário de abuso ou dependência de cannabis, que são duas coisas distintas. A dependência pressupõe outros critérios mais associados ao consumo crónico e que não vale a pena também estar aqui a falar. Estes diagnósticos, portanto, permitiram selecionar os indivíduos e foi a partir daí que nós depois trabalhamos. Que variáveis é que nós estudamos e avaliamos no nosso estudo? Basicamente, nós não temos muitas variáveis clínicas nesta base de dados. Como eu vos disse anteriormente, estas bases de dados são feitas para gerar estas estimativas por GDH, que é outro calão científico, mais económico do que científico, mas que não tem muito interesse, que é para gerar as tais estimativas de custo de cada episódio de hospitalização. E, portanto, nós temos variáveis como o género e o sexo do doente, a idade, o tempo de internamento, as estimativas de custos e a mortalidade intra-hospitalar. Podem parecer poucas variáveis, mas são muito importantes, porque, se repararem, estamos aqui a falar de variáveis que permitem logo fazer aqui uma estimativa sociodemográfica dos consumidores que vão ter um risco posterior de ter um episódio psicótico. E também temos aqui mortalidade intra-hospitalar, que é muito importante para percebermos a gravidade associada a estes episódios de hospitalização. E pronto, agora passamos à parte em que, de facto, todos vocês vão adormecer, em que temos uma tabela fantástica, cheia de números e coisas complicadas, mas eu vou tentar simplificar isto. Portanto, basicamente temos aqui uma tabela que na primeira coluna temos os anos incluídos no nosso estudo. Portanto, entre 2000 e 2015. Portanto, mais uma vantagem do estudo foi que, de facto, temos aqui um conjunto de 16 anos unitários que nos permitem avaliar uma porção representativa da população portuguesa. E se repararem, depois, nas outras colunas, o que é que temos? Temos aqui nesta, que tem muitas palavras, basicamente o número de hospitalizações em cada ano, em que podemos ver que estas hospitalizações são com um diagnóstico primário de episódio psicótico e com um diagnóstico secundário na mesma hospitalização de consumo de canabinoides. Portanto, tinham que estar as duas incluídas no mesmo episódio. E o que se verifica é que, de facto, entre 2000 e 2015, houve um aumento muito significativo do número de hospitalizações. Em 2000 tínhamos cerca de 20 hospitalizações com o conjunto dos dois diagnósticos que eu falei. Em 2015 temos 588. Mais à frente vamos falar do porquê deste aumento, ou de algumas hipóteses para explicar este aumento, mas no fundo, destacando já algumas possibilidades, é importante termos noção de que isto são bases de dados administrativas. Portanto, isto não são ensaios clínicos aleatorizados, que são, de facto, é o tipo metodológico que aporta mais evidência a um estudo. São estudos observacionais que utilizam estas bases de dados. O que acontece é que também nos anos 2000 não tínhamos, por exemplo, tão disponíveis os métodos de diagnóstico do consumo de canabinoides, como agora temos na urgência, basta-nos clicar lá num botãozinho para depois mandarmos a urina do doente para o laboratório e ver se ele tinha o consumo de canabinoides ou não. Nos anos 2000 não era assim em todos os hospitais. E, portanto, daí se depreende também que muita desta explicação desta variação dos números também não se deve apenas ao aumento ou mudança do padrão de consumo. Depois, a segunda coluna, o que é que quer dizer? É uma percentagem e, portanto, percebemos logo que aqui é um rácio que estamos a tratar e, então, é dentro de todas as hospitalizações por esquizofrenia, quantas delas é que tinham um consumo de cannabis associado? Ou seja, dentro do universo global de todos os doentes que foram internados com esquizofrenia, quantos é que tinham um diagnóstico de consumo, ou abuso ou dependência de cannabis? E o que se verifica é que esta percentagem aumentou bastante também. Sendo que em 2015, uma em cada 10 hospitalizações, cerca de à volta de 11%, tinham associado um consumo de canabinoides, tanto da componente de abuso como da componente de dependência. Em termos depois de outros valores importantes, temos, por exemplo, a idade destes doentes. São indivíduos jovens, portanto, temos aqui uma idade média de 30 anos para os indivíduos que foram internados com um episódio psicótico e consumo de canabinoides. Vamos ver mais à frente que depois eu comparo, ou seja, com os outros indivíduos que tiveram um episódio psicótico, mas que não tiveram consumo codificado, e consumo de cannabis, e o que se verifica é que estes indivíduos são muito mais jovens. Ou seja, estes indivíduos que tiveram um episódio psicótico
e que consumiram cannabis são muito mais jovens, em média, do que os indivíduos que tiveram um episódio psicótico e que não consumiram cannabis. Estamos a falar aqui de uma média à volta de 31 anos e nos outros à volta de 42 anos. Portanto, há aqui um universo de 10 anos de diferença que pode muito bem ser explicado pelo potencial da alteração do limiar de desenvolvimento de uma psicose da cannabis, ou até pelas diferenças em si das pessoas que consomem cannabis versus as pessoas que não consomem cannabis no desenvolvimento da sua psicose. Em termos de distribuição por género, o que se verifica é que, isto foi a primeira vez que foi descrito em termos nacionais e mesmo da Europa do Sul, é que predominantemente são homens que são internados por episódio psicótico com consumo de canabinoides, e não é um predominantemente muito fraquinho, é um predominantemente forte, porque são quase 90% destes indivíduos são homens. E embora já esteja mais do que descrito que a esquizofrenia tem uma preponderância, a esquizofrenia, os episódios psicóticos associados, têm uma maior preponderância no sexo masculino, nessa preponderância não são os 90%. Portanto, é um número um bocadinho inferior, e aqui verificamos, e é a primeira vez que é descrito em Portugal, que 90% dos indivíduos internados são homens. Isto pode ter interesse depois, vamos falar na discussão, nas potenciais medidas em si, depois de saúde pública a aplicar e nos consumidores predominantemente do sexo masculino. Em termos agora de variáveis mais administrativas, temos aqui o tempo médio de internamento, portanto, a média e a mediana, portanto, conceitos estatísticos associados ao tempo de internamento. Normalmente, o tempo de internamento é avaliado pela mediana, porque é uma variável que segue distribuição não normal, e, portanto, pedia-vos para olhar para este número aqui, em que, portanto, estes indivíduos em mediana, ficam internados 15 dias. Portanto, é um tempo de internamento que é muito longo, e este tempo de internamento, para além de ser longo, é necessário, naturalmente, para muitas vezes reverter ou tentar reverter e minimizar os efeitos do consumo, mas também é um tempo que acarreta depois um aumento muito significativo dos custos associados a estas hospitalizações. Porque o grande custo destas hospitalizações não são os fármacos, não é os profissionais de saúde, o pagamento dos profissionais de saúde, é de facto o tempo de internamento. Nós até costumamos brincar com isto, mas de facto as pessoas não têm noção, mas um dia num hospital é muito mais caro do que uma noite no Ritz, e portanto normalmente os tempos de internamento influenciam muito o custo associado às hospitalizações. Muito bem. Vamos passar agora a outra tabela. Espero não ter perdido as restantes 5 pessoas que conseguiram aguentar a primeira tabela. Esta tabela é ligeiramente diferente, e o que é que retrata? Aqui o que nós fizemos foi selecionar todas as hospitalizações que tinham codificado o consumo ou dependência de cannabis, que eram um total de 12.000 dentro dos 16 anos do nosso estudo. E o que verificamos, e isto é importante porquê? Para vermos em que medida é que há alterações ao longo do tempo da utilização do código diagnóstico da cannabis e do consumo de cannabis abusivo e dependência. E, de facto, também existe um aumento muito significativo. Agora, eu queria destacar aqui um ponto, tanto para esta tabela como para a anterior, é que os dados têm maior validade a partir aqui de 2008, porque antes de 2008 havia vários hospitais psiquiátricos que não estavam incluídos nesta base de dados, por uma miríade de razões, mas algumas delas tinham a ver até mesmo com o pagamento ser feito de forma separada para os hospitais psiquiátricos, que não eram considerados hospitais de agudos, eram hospitais crónicos e, portanto, os custos não eram gerados na mesma base de dados, e a partir de 2008 já passaram. E por isso é que também vos aconselho a fazer a análise mais destes últimos anos. Mas mesmo que só façamos até a análise entre 2014 e 2015, há um aumento. E este até é muito significativo na outra tabela que tivemos a ver, por exemplo, entre 2012 e 2015, quase que duplicam os números de hospitalizações. E aqui já não se deve à questão da base de dados. Portanto, o que verificamos é que, de facto, os indivíduos que têm um código de diagnóstico também de consumo de canabinoides também são indivíduos jovens. Portanto, um bocadinho mais velhos do que os que têm episódio psicótico, mas também à volta dos 32 anos. São predominantemente também indivíduos do sexo masculino, portanto, 80% associado ao género masculino. E o tempo de internamento é um tempo de internamento bastante significativo, embora a mediana seja bastante diferente da mediana do tempo de internamento dos episódios psicóticos. Reparem que aqui é 9 dias e nos anteriores era 15 dias. É quase o dobro, e daí também o custo também ser muito diferente. Portanto, agora passando à discussão, eu pus aqui este gráfico não está no artigo, é mais uma visão
para se conseguir ver uma visão mais global da variação temporal do número de hospitalizações. O que acontece é que, de facto, houve um aumento ao longo destes anos. Houve um aumento que entre 2000 e 2015 anda à volta das 30 vezes, e, portanto, à volta dos 29 vezes. 29 vezes de aumento entre o número de hospitalizações por episódio psicótico e com consumo de canabinoides. E depois, em 2015, existe este aumento de 30 vezes, mas, no entanto, eu destacava, mais do que a comparação entre este ponto e este, destacava a comparação destes últimos 5 pontos, que então são os últimos anos do nosso estudo, em que, de facto, nós já temos incluído o mesmo número de hospitais aqui, e que mesmo aí existe um aumento bastante significativo do número de hospitalizações. E agora, lá está, os estudos descritivos e observacionais são estudos que pretendem descrever alguma coisa. Não pretendem arranjar razões, causalidade, nada disso. Isso são estudos que requerem um nível de processo metodológico muito superior, como os ensaios clínicos aleatorizados e as revisões sistemáticas, e este estudo não pretende apontar causalidade. No entanto, nós, antes de falarmos de causalidade, temos que perceber qual é o panorama nacional. E por isso é que este estudo é relevante para percebermos quais são os números que temos cá em Portugal. E, de facto, este aumento pode-se dever a quê? E aqui já são hipóteses que nós levantamos no nosso estudo. Como o Dr. João Galão falou no início da apresentação, Portugal destaca-se, e isso vê-se através dos relatórios que o CICAD vai publicando, destaca-se no consumo de cannabis, predominantemente no consumo abusivo, moderado a elevado. E aí nós temos uma percentagem de consumo mais pesado do que nos outros países da União Europeia. Em termos de consumo global, ou seja, incluindo o consumo pontual e o consumo que não é nem moderado nem intenso, nós estamos abaixo da União Europeia e dos restantes países. Mas quando falamos do consumo moderado e intenso, a nossa percentagem está um bocadinho acima. Isso pode explicar, e esta percentagem tem aumentado nos últimos anos, ou aumentou nos últimos anos do nosso estudo, o que também poderá explicar aqui em parte o aumento do número de hospitalizações. Outras razões que podem aqui acontecer e que estão associadas às limitações do nosso estudo é que simplesmente o diagnóstico pode estar a ser mais codificado agora do que era, por exemplo, em 2000. Isso, de facto, pode acontecer. Tanto pode acontecer que o que nós verificamos é que, se vocês me perguntarem se houve este aumento de 30 vezes, se deve a um aumento de 30 vezes do consumo, claro que não. Não se deverá certamente só a isso, porque nos anos 2000, como eu vos disse, tínhamos várias limitações, entre elas o facto de não termos disponível muitas vezes os métodos de diagnóstico de análise de urina para ver se o suplente tinha consumido ou não canabinoides. E, para além disso, o alerta, os médicos estão muito mais predispostos e alertas para o efeito dos canabinoides agora, na altura de 2015, que foi o último ano do nosso estudo, do que estavam, por exemplo, nos anos 2000. E, portanto, mais provavelmente no processo clínico do doente era registado que o doente tinha consumido canabinoides em 2015 do que era feito em 2000. E, portanto, isto também pode contribuir aqui para os números que estamos aqui a falar. No entanto, em jeito de conclusão, o que interessa é olharmos para o último ano do nosso estudo e vemos que quase 11% das hospitalizações por episódio psicótico em Portugal têm associado consumo de canabinoides. E isto é um número que é um número pesado. Portanto, uma esquizofrenia ou patologias relacionadas com doenças mentais que derivam em episódios psicóticos são doenças graves. Aliás, são das doenças mais graves que são tratadas na psiquiatria e acarretam um burden muito grande, não só para o Sistema Nacional de Saúde, mas para a própria pessoa que sofre do episódio psicótico e para a família que está à volta da pessoa, porque vai corromper completamente a dinâmica familiar e muitas vezes estes indivíduos, depois, este primeiro episódio psicótico vai fazer com que o indivíduo depois até aumente o consumo. Porquê? Porque lá está, tem a ver com os efeitos depois paradoxais do consumo da cannabis, em que quase que é um anestésico para os efeitos posteriores do primeiro episódio psicótico. Portanto, em termos de conclusões do nosso estudo, de facto, este aumento é o mais relevante. Em termos de caracterização da população, temos a tal diferença que eu já vos tinha falado nas tabelas, em que, de facto, estes indivíduos são muito mais jovens do que todos os outros que também têm episódios psicóticos. Ou seja, os indivíduos que têm episódio psicótico e que também consomem cannabis, e isso está registado no processo, têm à volta de 30 anos, e os outros que têm só episódio psicótico, mas que não têm registado o consumo de canabinoides, falamos de 42 anos. Portanto, claramente, isto é estatisticamente significativo, portanto, há aqui um P menor que 0,5,
E para além disso, quer dizer que são populações diferentes. E, portanto, já há estudos que nós agora estamos a realizar para analisar, por exemplo, todas as outras hospitalizações por esquizofrenia. Aliás, o artigo já foi aceito a semana passada e estará para sair para breve, em que, de facto, nós analisamos e caracterizamos o global do panorama da esquizofrenia, que é muito diferente daquilo que nós encontramos neste estudo, que é os episódios psicóticos com consumo de canabinoides. Muito bem, se calhar fazemos... Então, sim, se calhar fazíamos aqui a pausa para começarmos aqui a discussão e a possibilidade de refletirmos sobre os dados que foram aqui apresentados e que, de alguma forma, quando nós vemos este tema, eu se calhar achava que pelo menos pusesse o título, acho que era importante, partilhasse a apresentação só com o título, porque logo em foco, quando nós falamos em hospitalizações, não é? Digamos que é a necessidade maior perante uma determinada situação, perante a situação das pessoas serem cuidadas do ponto de vista do seu adoecer, portanto, da ausência da saúde mental, e, consequentemente, alerta-nos logo aqui este ponto, pautua-nos logo para a gravidade da situação. Mas começando pela apresentação que o Dr. Manuel Gonçalves Pinho fez, que foi apresentar-nos do que estamos a falar, o que é o consumo desta planta. Estamos a falar de uma planta, mas que é com múltiplas características, com uma complexidade enorme em relação à própria planta, aos seus componentes esses que, ainda que a investigação tenha avançado, mas vamos sabendo mais, mas se calhar pouco, não é? E ao sabermos pouco, precisamos cada vez mais de ter esta necessidade de refletirmos sobre todas as oportunidades que nos aparecem, como é este caso aqui, de um trabalho que foi com base em dados, uma base de dados, que já lá vamos, que de alguma forma é diferente, portanto é um estudo observacional, mas de grande relevância, mas ao pensarmos nestas características todas da planta, e ao pensarmos nas características todas associadas quando resultando do seu consumo, aos seus efeitos a curto, a médio e a longo prazo, que são dispares, todos nós temos conhecimento, e que aqui foi apontado, mas que não é necessário, não era a abrangência da comunicação aqui para ser desenvolvida, mas alerta-nos, digamos assim, e aqui foi pautado esse aspecto, digamos, pelos riscos do consumo, não é? E que muitas das vezes, depois vamos para a segunda parte da discussão, muitas das vezes é apontado como que só os profissionais da saúde só falam nos riscos, não é? Como que põem sempre bem, as pessoas consomem, não quer dizer todas que vão desenvolver uma perturbação psicótica. E que o Dr. Manuel Gonçalves Pinho apontou imediatamente esse aspecto. E, portanto, mas, ao confrontarmos com esta metodologia de trabalho, que é da maior relevância e que nos alerta para um aspecto que, de alguma forma, eu começava aqui já a querer colocar ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho, que era a relevância de trabalhar estes dados. Não é? Estes dados, esta base de dados, como referiu no seu trabalho, é da Administração Central dos Serviços de Saúde, portanto, estão disponíveis e que habitualmente há quase como muitas das vezes, uma aversão para, até mesmo os profissionais de saúde não têm assim muito tempo para o seu registro, ou pouca disponibilidade porque realmente estão a cuidar das pessoas. Mas de que forma é que toda esta base de dados, e que já foi também referida por si, mas se calhar exaltava aqui este aspecto, como uma base de dados ainda que administrativa, como é que nos pode incitar, e as leituras que foi feito a partir dessas bases de dados, como é que nos pode incitar a desenvolver linhas de investigação? Começava por colocar este aspecto que, do seu trabalho que fez, que teve esta iniciativa, o Dr. Manuel e os colegas que também fizeram este trabalho, digamos, o que é que os motivou para este aspecto e que outras linhas de orientação, no sentido da investigação, é possível abrir ou desafiar-vos para melhor esclarecer os dados que foram aqui apresentados. Dados esses, como é evidente, que quando lemos pensamos, bem, mas isto é uma coisa, esta interpretação inquieta-nos de alguma forma, mas eu colocava já esta questão que era a relevância da utilização destas bases de dados. Obrigado pela pergunta, doutora Graça, que é muito relevante. Portanto, respondendo o porquê do estudo, primeiro, não é? Porque é que nós fizemos este estudo?
Este estudo inclui-se na minha tese de doutoramento, que é de facto, cujo tema é a utilização das bases de dados secundárias e, portanto, as bases de dados administrativas e a sua utilização na investigação em saúde mental. E, portanto, qual é a grande vantagem destas bases de dados? Não é o detalhe diagnóstico, não é o detalhe da codificação, é sim o facto de termos todas as hospitalizações que aconteceram em Portugal. Portanto, todas as hospitalizações que aconteceram em Portugal e que foram codificadas com o diagnóstico de alguma coisa, depois nós conseguimos selecionar através do código que é atribuído à hospitalização, nós temos. E, portanto, a grande vantagem destes estudos é a representabilidade, é a validade externa, que é o termo, em termos metodológicos, aquilo que nós dizemos quando conseguimos extrapolar os resultados de um estudo para a população. E esta validade externa muitas vezes não é conseguida através de outros estudos que têm uma metodologia mais rigorosa, como, por exemplo, os ensaios clínicos. São, de facto, os estudos que conseguem apurar melhor causalidade, mas, de facto, quando nós queremos extrapolar as conclusões do ensaio clínico para a população, aí há um grande salto que é feito. A população que está, ou a amostra que está dentro do ensaio clínico, não é a população. Porque há várias coisas que são diferentes, há vários vieses que depois, em termos metodológicos, podemos estar aqui mais quase 3 semanas a falar sobre isto. E, portanto, uma coisa é a população toda, que é o que está neste estudo, toda a população portuguesa que vai a um hospital e que tem um episódio psicótico, e esse episódio psicótico requer internamento, está neste estudo. E, para além disso, o grande problema, e depois também enquadrando nas limitações destes estudos, o grande problema é, de facto, o detalhe diagnóstico e a importância que é nós, quando registramos profissionais de saúde, quando registramos no processo clínico do doente um diagnóstico, a importância que é nós sermos rigorosos na atribuição desse diagnóstico. E nós, como é que nós, investigadores, reparamos que é feito o diagnóstico? Muitas vezes, quem conhece o ICD-9, ou o ICD-10, que é uma das classificações utilizadas para diagnóstico, nós normalmente temos, imaginemos, esquizofrenia. Depois temos vários subtipos de esquizofrenia, que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e depois há o ponto 9, que é o unspecified, ou seja, o não especificado. E, por incrível que pareça, de facto, todas as doenças, as mais prevalentes nas nossas bases de dados, são as não especificadas. Isto acontece porquê? Porque, claramente, muitas vezes, num contexto de urgência, não é possível nós detalharmos o diagnóstico e o subtipo de uma determinada doença, temos que fazer um panorama global, mas, por exemplo, num contexto de internamento, existe muito, no internamento e muitas vezes mesmo durante a avaliação em consulta, tanto de psiquiatria ou até de psicologia, o diagnóstico que é atribuído muitas vezes é um diagnóstico de proteção, tanto para o doente como para o profissional de saúde, em que especificar o diagnóstico quase que é como estar a colocar, é quase como se nós estivéssemos num exame, se nós estivéssemos num exame e tivéssemos 5 escolhas múltiplas e tivéssemos que escolher a resposta certa, nós não hesitávamos em colocar o diagnóstico, o subtipo específico do diagnóstico. Mas como não estamos num exame nem numa questão de escolha múltipla, muitas vezes o diagnóstico é feito o menos específico possível, que é para poder estar o mais correto possível também. E, portanto... Esse aspecto pareceu-me, desculpe interromper, mas achei que é relevante esse aspecto, não é? Esse aspecto quando nós os profissionais de saúde fazem essa codificação, o registro é extremamente importante e cada vez mais estas comunicações, estas videoconferências são importantes para nos alertar exatamente para esse aspecto. Eu começava já por colocar uma primeira questão, que foi aqui apresentada pela doutora Paula Valadares, que é se no seu estudo, no vosso estudo, houve a percepção ou a informação se estes consumos incluem canabinoides sintéticos e se há, qual é a percentagem destes? Se não, no caso de poder então considerar que este fator pode ser ele próprio também um elemento, um dado importante na análise destes dados. Portanto, se vinha lá especificado o tipo de cannabis a que se estava a referir ou de canabinoides propriamente ditos, portanto, que se havia mencionado nessa base de dados. Agradecer a questão, que de facto é bastante relevante. Na base de dados, os diagnósticos, como é que são codificados? É através do ICD-9, o ICD-9-CM, ou o CID-9-CM em português, e de facto lá não vem especificado o tipo de canabinoide, portanto é canabinoide. Se bem que, isto depois, se nós formos mais a montante, antes da codificação, nós quando estamos na urgência ou no internamento e pedimos
a análise de urina, nós também só temos lá muitas vezes o resultado como canabinoide, a não ser que o doente tenha acesso à informação detalhadamente, também é difícil colhê-la. Agora, sem dúvida que seria interessante fazer a destrinça entre o tipo de canabinoide associado. Nós o que fizemos no estudo foi, não nos canabinoides, mas também avaliarmos outros códigos diagnósticos sem ser de consumo de canabinoides. Avaliamos, por exemplo, cocaína, outros tipos de estupefacientes, e esses códigos são muito menos utilizados do que o da cannabis, mas lá está, nós também só avaliamos dentro dos que consumiam cannabis, porventura se também consumiam outras substâncias. Existem, à volta, penso eu, à volta de 3% das hospitalizações que têm este padrão de cruzamento. Sim, esse aspecto realmente que nesta base de dados não nos é possível, calculo eu, por exemplo, também percebermos o padrão de consumo, não é? Porque isso também implica, nomeadamente, quando fez a apresentação, no caso dos episódios psicóticos, a sua expressão, também de como a consequência do desenvolvimento de uma perturbação psicótica, que pode ser dispar mediante também a vulnerabilidade da própria pessoa e também a forma como é manifestada esta perturbação psicótica. Este aspecto, em termos da caracterização depois das perturbações psicóticas, também não tem possibilidade de ter acesso, mas isto poderia ser também, nomeadamente, o desenvolvimento de uma linha de investigação que parece da maior relevância podermos fazer esta interpretação do que é que qual é a relevância de sabermos que há estas hospitalizações e cuja resultados, portanto, o seu aumento exponencial é realmente preocupante, pelo menos alerta-nos para estar realmente atentos do ponto de vista da saúde pública, que medidas é que temos mesmo que desenvolver para atendermos a este aspecto, não descurarmos de todo, mas por outro lado também se há a possibilidade de perceber de que tipo de perturbação psicótica é esta que estamos a falar. Isto era possível através dessa base de dados? Sim, portanto, mais uma questão interessante. De facto, é possível. A primeira parte da questão, nós o que podemos avaliar não é tanto, se calhar, o padrão de consumo, mas outra coisa que já estamos a fazer e que requer um bocadinho mais de trabalho é avaliar as rehospitalizações. Ou seja, tentar averiguar se o mesmo indivíduo que teve aquela hospitalização, quantas hospitalizações é que teve ao longo do tempo, e isso pode estar relacionado, por exemplo, com um tipo de padrão de consumo, ou, por exemplo, o que nós vamos fazer a seguir é comparar, por exemplo, os que têm o consumo de canabinoides, se têm mais hospitalizações do que, por exemplo, os outros indivíduos que não têm o consumo de canabinoides associado. Provavelmente vão ter, nós ainda estamos numa fase inicial desse estudo, portanto ainda não temos os resultados. Outra questão relevante é que tipo de episódio psicótico é que é. Lá está, eu para simplificar um bocadinho o mediquês, não abordei em si o que é os vários tipos de episódio psicótico, não é? Episódio psicótico pode estar presente em várias patologias dentro da doença mental. Nós podemos fazer isso porque o ICD-9 também destrinça, por exemplo, um episódio psicótico de efeito mais efetivo ou uma coisa relacionada com a esquizofrenia. Portanto, nós aí conseguimos fazer esse detalhe diagnóstico. Nós o que fizemos no tal estudo que eu mencionei há pouco, que foi aceito para publicação a semana passada, foi fazer essa destrinça, mas para todos os episódios de episódio psicótico, não os que estão associados ao consumo de canabinoides. Será um passo interessante depois a fazer no futuro, fazer essa destrinça e, porventura, ver diferenças entre os vários tipos de diagnósticos, não é? Sim, e nomeadamente quando aqui mesmo está associado logo ao título, quando falamos num padrão de abuso ou num padrão de dependência, também estamos a falar de coisas diferentes e esse aspecto também é relevante para percebermos, nomeadamente, a possibilidade do desenvolvimento de um adoecer mental do ponto de vista mais grave, não é? Por doença mais grave. Depois também é curioso, em termos do tempo de internamento, isto também nos diz, de alguma forma, como é evidente, a gravidade da situação, não é? E isto também foi muito bem apresentado pelo Dr. Manuel e que me parece relevante, não é? Pensarmos também qual a tradução destes períodos de internamento sobre os custos, com certeza que falou e comparou com a estadia no RIT, eu não sei, mas realmente, mesmo a brincar, com certeza que todos nós preferíamos estar num sítio diferente do que estar com necessidade de poder ter que cuidar da
do nosso adoecer mental, mas um aspecto que também me pareceu extremamente importante e que gostava que, para fecharmos aqui esta parte, na medida em que não há assim muitas questões, portanto o Dr. Manuel foi francamente claro no que apresentou, mas um aspecto que eu gostava que seria importante era também, em relação a esta base de dados, e eu volto a insistir que é extremamente importante todos nós apelarmos também à necessidade e à valorização de que é estes registros. Os registros, cada vez mais nós todos temos esta responsabilidade para também podermos ser capazes de refletir sobre o que fazemos e também em termos, nomeadamente, da psiquiatria, da saúde mental, que o Dr. Manuel referiu, do registro propriamente dito dos dados, digamos, do sistema específico para a área da saúde mental, a necessidade que há, e esse processo já há alguns anos que está em desenvolvimento e cada vez mais é premente ser construído, e isso também nos traduz a possibilidade de maior clarificação destes dados, mas também em relação a estas bases, se nós, mediante a análise do internamento, portanto da permanência, também depois podemos ver em termos de intervenções, nomeadamente as intervenções, a necessidade de intervenções psicofarmacológicas. Isso também poderia, que não, vocês não apresentaram, mas também poderia ser interessante ser posto aqui na perspectiva de vermos então aí também apreciamos a gravidade, como é evidente. Exatamente, isso é um ponto também muito relevante e de facto, porque é que nós não apresentamos? Nós muitas vezes fazemos isso noutro tipo de trabalhos em que, por exemplo, a avaliação que estamos a fazer é uma intervenção cirúrgica e aí é mais fácil nós avaliarmos os outcomes, os diferentes outcomes, consoante o tipo de intervenção. Quando estamos a falar de medicamentos, intervenções farmacológicas ou psicofarmacológicas, o código que é utilizado é uma intervenção que é tanto para dar um paracetamol como para dar uma paliperidona, por exemplo. É o mesmo código. Infelizmente não é, porque depois o pagamento dos hospitais pela farmácia é feito por outra base de dados, lá está. Burocracias gigantes, mas lá está. Uma coisa interessante que até a doutora Graça foi com a doutora Graça ontem, que tinha a ver até com o próprio registro dos episódios e das doenças em doença mental. Existem registros internacionais, que são, por exemplo, na Suécia e na Dinamarca, desculpa, está a passar aqui uma ambulância, na Dinamarca e na Suécia, em que existem bases de dados específicas para o registro de doença mental. E isso é uma mais-valia, porque essas bases de dados já são feitas de forma a que o psiquiatra ou o médico que esteja a fazer o registro, por exemplo, de internamento ou de urgência, já vá preenchendo os campos todos que são precisos, para que depois um investigador dali a um ano já tenha esses dados todos, como os campos psicofarmacológicos. É um dos tópicos da minha tese de doutoramento, vai ser, porventura, tentar explorar um bocadinho a possibilidade de aplicar. O CICAD já para os comportamentos aditivos, e lá está, por isso é que também o CICAD consegue apresentar relatórios de um nível tão bom e detalhados, porque de facto tem essa componente metodológica, é montante, que permite fazer isso. Nós ainda não temos isso para os hospitais generalistas ou hospitais Claro. Um outro aspecto que também acho que é importante nós aqui pautarmos, em termos do estudo, que é a relevância e a forma da sensibilização de todos nós para esta matéria. Por alguma razão, estamos aqui muitos, com uma grande diversidade de saberes, e a atenção que estes assuntos requerem. É que nos últimos anos também temos vindo a assistir uma maior atenção da parte dos profissionais, não quer dizer que anteriormente fosse descurado, como é evidente em termos da psicopatologia, ela estando presente, ela era cuidada, mas digamos que este enfoque, e nomeadamente esta necessidade de maiores registros, tem também a ver com o conhecimento que atualmente há e que em 2000, nomeadamente, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, não havia esta forma de fazer este registro, não é? E, portanto, este evoluir também da necessidade de maior conhecimento, estar mais sensibilizado a toda esta problemática, porque é uma problemática do ponto de vista também da saúde pública, que nos vai dar o ponto depois para a segunda parte, é extremamente importante e se calhar, é uma das hipóteses que o Dr. Manuel também apresentou, deste aumento exponencial, não é? Desta atenção maior sobre esta situação, porque nós não temos dados suficientes para dizer linearmente que resulta realmente de um agravamento ou porque
as substâncias que estão a ser consumidas têm maior toxicidade no ponto de vista de maiores níveis de THC, ou realmente há maiores consumos, que nós sabemos que sim, há uma prevalência de maior consumo em relação à cannabis, mas de alguma forma ficamos sempre com que não completos, não é? E daqui para a frente poderemos ter esta possibilidade de melhor completar toda esta apreciação, exatamente se formos cada vez mais cuidados, ter maior cuidado neste registro e a possibilidade de olharmos para os dados, como estamos aqui a fazer. Há uma outra questão que também me estão a colocar aqui, ao Dr. Manuel Gonçalves, que penso que uma das medidas, portanto é a Joana Leite, que diz bom dia, claro, e pensa que uma das medidas de saúde pública a investir será o envolvimento da equipa básica de saúde na detecção precoce dos consumos. Este aspecto é extremamente relevante, detecção precoce. Ao nível da prevenção de consumos, partilhando este tipo de estudos que alertem para o papel de cada professor. Quer dizer, isto é extremamente importante, a detecção precoce. Dr. Manuel, quer fazer um comentário? Não, de facto, é mais um ponto bastante relevante. A detecção precoce é feita em várias esferas, não é? Tanto a nível da escola, e aí temos os intervenientes como os professores, como os psicólogos escolares, que, por exemplo, é uma das grandes falhas do nosso país em termos de apoio psicológico escolar, e daí também os altos níveis de bullying que temos. E aí, por exemplo, seria importante termos um maior enfoque na detecção precoce. Portanto, em termos escolares, em termos da equipa de cuidados de saúde primários, e que também muitas vezes são eles que fazem o primeiro encaminhamento e a primeira detecção do diagnóstico, porque quando um doente chega ou ao CAT ou a uma consulta de especialidade de psiquiatria, já passou por muitos intervenientes antes. Isto é o fim do rio, não é? Antes, na nascente, houve o primeiro consumo, não é? E aí estão os pais, que é a primeira esfera familiar e que será certamente a mais preponderante, mas depois temos as escolas e a equipa de cuidados de saúde primários. E nestas equipas já se começa a ver a referenciação feita a partir daí. E por isso é que também a referenciação, em muitos em estudos feitos noutros países, a referenciação é feita até com idades cada vez mais recentes, mais novas, porque é feita mais cedo. Às vezes não é que os consumos comecem a ser comecem a ocorrer mais cedo, mas a detecção e o aconselhamento é feito mais a montante e, portanto, sem dúvida que será relevante. E, de alguma forma, à medida que vamos falando, e cada vez estando mais presente em todos nós, não é? Estando mais presente na agenda da reflexão, digamos que maiores são as possibilidades de trabalho e desta interdisciplinariedade que todos nós somos chamados a intervir sobre esta matéria. Eu, se calhar, de qualquer forma, punha já aqui mais uma questão para depois passarmos para a outra parte do desafio que construímos aqui, que era, em relação, foi a Rita Diogo, que nos coloca que nos dados do Dia da Defesa Nacional percebemos que os consumos de cannabis apareciam associados aos consumos de álcool. No estudo, este aspecto foi medido ou avaliado. Tudo isto reforça a importância da prevenção, de termos indivíduos muito jovens e que, naturalmente, preocupa. Eu sei que a dada altura o Dr. Manuel Gonçalves falou realmente dos consumos de álcool, que é um aspecto de maior relevância, mas queira explicar melhor se realmente aqui nestes dados também obteve essa informação. Sim, de facto, é assim, a questão do consumo alcoólico durante o consumo dos canabinoides muitas vezes deriva do tal consumo social. Os consumos que são... E depois será interessante ver que, lá está, os dados do Dia de Defesa Nacional são recolhidos em quem? Em jovens com 18 anos, não é? À volta dos 18 anos. E, portanto, isso revela um padrão de consumo dos indivíduos dessa faixa etária, não é? E que, de facto, é um padrão de consumo muitas vezes social, até de emancipação de grupo, não é? O status social de grupo, que está muitas vezes associado ao consumo tanto do álcool como da cannabis, e que também poderá ter a ver muito com os tais efeitos que também são bastante semelhantes, a tal acentuação do estado basal do indivíduo. E, portanto, daí eu acho que os resultados que são encontrados no Dia da Defesa Nacional
recaírem muito no padrão e da faixa etária a quem é colocado esse questionário, porque se nós formos avaliar depois, mais à frente, indivíduos mais velhos, eu duvido que seja tanto assim. No entanto, eu acho que será importante nós não avaliarmos a questão do consumo alcoólico, porque não se enquadra no mesmo código do ICD-9, mas será uma perspectiva futura interessante e que, sem dúvida, agora no futuro de trabalho, poderemos fazer. Claro, muito bem. Então, se calhar, eu agora desafiava o Dr. Manuel Gonçalves Pinto passarmos à segunda parte. Sim, E a sim. segunda parte foi construída e, digamos que vai aqui ser apresentada na perspectiva de que estamos aqui a falar de vários grupos etários, portanto, as várias fases do ciclo de vida, e achamos a necessidade, como é evidente, de desviarmos isto também e pensarmos o que é a utilização, o consumo, o uso recreativo de cannabis. E como é que foi o comportamento e o que é que nos foi transmitido em relação aos países que decidiram fazer a legalização, a liberalização do consumo e que estudos é que já nos foi apresentado, e é isso aqui que também vai ser de alguma forma revelado e para depois podermos discutir e termos também mais uma possibilidade de reflexão dos passos que também vamos ser desafiados a tomar, a todos a decidir, a pensar de como é que vamos também construir todos estes desafios que se afiguram estar cada vez mais próximos. Então, desafiava o Dr. Manuel então, a fazer a segunda parte. Vamos. Muito bem. Isto segue agora nestes slides. Portanto, a segunda parte vai ser, como a doutora Graça falou, de facto vou abordar dois trabalhos que foram publicados recentemente, penso eu que os dois em 2020, sobre o que é que aconteceu no Canadá após a legalização do consumo recreativo. Isto para quem gosta de dados e de trabalhos epidemiológicos, estamos todos a olhar para o Canadá com uma grande expectativa, porque eles legalizaram o consumo recreativo em 2018, portanto, foi há relativamente pouco tempo, por isso os dados ainda são muito poucos, digamos assim, e não permitem fazer uma avaliação longitudinal da legalização. No entanto, permitem-nos já tirar algumas conclusões. Eu vou apresentar dois trabalhos diferentes, uma apresentação muito sucinta. O primeiro é um tipo de artigo que é um viewpoint, portanto é um ponto de vista de um especialista, portanto não é um artigo científico, não é um ensaio clínico, não é um estudo observacional, é um estudo que realça a opinião de um especialista ou de uma especialista, e o outro foi sim um inquérito que foi feito e realizado no Canadá. Vamos então passar aqui aos slides. Muito bem, portanto, o que é que acontece, e esta é a grande questão, nós estamos todos a debater, e não só em Portugal, há nos outros países europeus e mesmo em termos mundiais, que estão a debater a legalização do consumo recreativo. Portanto, isso é uma tendência mundial, não é uma coisa específica de Portugal, e este é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem latente. O artigo que eu vou falar é este que vem aqui em cima, do lado direito, portanto, é um artigo colocado do ponto de vista de uma questão destes dois especialistas. Será que a legalização e a comercialização da cannabis vai aumentar a incidência e a prevalência de psicose? O que acaba por ser quase, este artigo, eles citam o nosso artigo, porque acabam por falar do exemplo português, e acaba por ser quase uma resposta, o nosso artigo acaba por ser uma resposta ao deles, embora não haja legalização de consumo recreativo em Portugal. De facto, o que acontece é que, isto é uma tendência mundial, quais são os países que de facto já legalizaram? O Uruguai e o Canadá. O Uruguai mais cedo, portanto em 2013, e o Canadá em 2018. No Uruguai já existem vários estudos também a falar sobre o efeito da legalização. No entanto, como há um distanciamento sociocultural um bocadinho grande em relação ao nosso país, eu optei por falar do Canadá, que também tem um grande distanciamento do nosso, mas por isso é que os estudos nacionais também são importantes, precisamente por isto, por termos dados nossos. De facto, o Canadá legalizou em 2018, depois de um debate intenso que envolveu todos os espectros da sociedade, desde os produtores, aos consumidores, aos psiquiatras, aos médicos de clínica geral, e os políticos, claro, que no fundo são eles que depois propõem, fazem as propostas de projeto de legalização, e envolveu toda a sociedade. E, portanto, eu acho que o exemplo do Canadá é um exemplo que nós devemos olhar, porque foi um exemplo muito amplo até chegar ao culminar da legalização de consumo recreativo. Depois, existem também Estados norte-americanos, portanto, lá está, os Estados Unidos são Estados desunidos, não é? Portanto, muitas vezes tomam atitudes políticas e decisões políticas separadamente, e isso também se verifica aqui através da legalização da diferença, porque só apenas 11 Estados norte-americanos têm a legalização do consumo recreativo. O que é que aconteceu depois da legalização, e é o que foi descrito neste artigo? A potência de THC aumentou.
portanto, um dos argumentos que muitas vezes é utilizado para justificar a legalização é que pode tornar a regularização da produção de forma standard, ou seja, fazer com que haja sempre os mesmos níveis de THC, e isso de facto é verdade. Se nós, é a mesma coisa que imaginemos que estamos a comprar Coca-Cola no supermercado ou vamos fazer Coca-Cola em casa. Imaginemos que todos nós gostávamos da Coca-Cola pelo nível de gás que tinha. Se a Coca-Cola do supermercado tiver 10% de gás e a Coca-Cola que é feita em minha casa tiver 20% de gás, como é lógico, os consumidores vão preferir comprar Coca-Cola. A Coca-Cola que eu faço em casa, porque tem maior teor em gás. Isto aconteceu muito no Canadá, que é o seguinte, aconteceu a restrição dos níveis de THC para o produto legal, e o que aconteceu foi que, a nível ilegal, começou a ser vendida menos erva com THC baixo, mas muito mais com THC mais elevado, que é a substância química que dá mais efeitos psicoativos, mas que também aumenta mais o risco de vir a desenvolver um efeito psicótico. De facto, tem aqui um dado num estado que é o do Colorado, em que a potência, depois da legalização, a potência global, incluindo as legais e as ilegais, aumentou cerca de 70%. Portanto, é um dado que é muito importante. Também é importante ressalvar isto. Isto são dados que variam consoante os Estados e variam consoante o Uruguai e o Canadá. Por isso é que sempre que estamos a falar de cannabis, lembrar que estamos a falar de uma planta que tem várias subespécies e que cada sociedade tem um comportamento diferente perante o consumo desta substância. Isto é a mesma coisa para o álcool. O que é que aconteceu depois ao preço do cannabis? O preço da cannabis baixou. E, portanto, ao baixar, isto aconteceu porquê? No Canadá. Eles, no primeiro ano, eu nem sei se isso já acabou, eles acabaram por dar uma espécie de desconto à cannabis legal. Ou seja, era uma forma de promover com que os consumidores passassem do consumo de uma cannabis ilegal que não era regulada e que, portanto, tinha níveis de THC desconhecidos, para uma cannabis legal e aí sim promover o consumo portanto, de uma substância mais regulada. E isto fez com que os preços caíssem. Depois desta questão, houve uma avaliação já mais a posteriori, que penso eu que já foi depois passado à volta de 1 ano e meio da legalização, em que o que se verificou foi que, de facto, a utilização de cannabis e a dependência de cannabis aumentou entre os adultos. E isto é relevante porque e eles destacam depois alguns tópicos, e um deles era este, que eu acho que é relevante, é que também aumentou o consumo entre as mulheres grávidas, e nós ainda, os estudos que são feitos sobre o potencial teratogénico, que este teratogenicidade é o grau com que uma substância pode provocar danos ou malformações fetais ao bebê, que está dentro do ventre da mãe, aumentou o consumo nas mulheres grávidas. Para quê? Para prevenir a náusea. Lembram-se de eu falar no início que o CBD também atuava muito na prevenção das náuseas pós-quimioterapia? Pronto, as mulheres perceberam-se desta divulgação como potencial terapêutico para as náuseas e começaram a utilizar também para aliviar as náuseas do período durante a gravidez. E isto, e os especialistas destacam isto porque ainda não se sabe muito bem, acho que no primeiro trimestre há já estudos que demonstram que existe algum potencial de teratogenicidade, mas é tudo muito difícil porque ninguém vai fazer um ensaio clínico com cannabis, não é? Tal como não se faz com tabaco, não se faz com cannabis porque é uma substância que pode agravar o estado de saúde do participante. E depois uma coisa muito importante que muitas vezes nós esquecemos. A cannabis, nós quando falamos da legalização de cannabis, não estamos só a falar de uma questão de valores, de liberdades individuais. E não é por causa disso que se está agora a falar da cannabis. Nós estamos a falar agora da cannabis porque a cannabis mexe com muito, mas mesmo muito dinheiro. E isto lembra, a mim não, porque eu sou relativamente jovem, mas aos investigadores mais velhos da minha equipa, lembra um bocadinho o que aconteceu com o tabaco. O tabaco inicialmente era promovido pela indústria farmacêutica. O tabaco, os médicos chegaram a ser, e eu digo isto muito francamente porque lá está, temos que conhecer os erros da nossa classe também. Os médicos, no início do surgimento e da venda do comercial do tabaco, chegaram a ter congressos que eram financiados por indústrias tabaqueiras, em que fumar fazia bem e aumentava a masculinidade dos homens e tudo isso. E, portanto, isto associou-se também ao enorme interesse comercial que existe na produção da cannabis. O mais recente relatório que vem descrito neste artigo diz que em 2025 a cannabis vai mexer cerca de 66,3 bilhões de dólares.
Não são milhões, são bilhões de dólares. Portanto, todo este debate que está a acontecer não é só por causa das liberdades individuais, nem das liberdades de grupo, nem de sociedade. É porque também estamos a falar de muito dinheiro. E uma coisa interessante que eu não disse, reparem que, tanto que isto aconteceu, que as várias empresas do tabaco e do álcool começaram a investir em empresas produtoras de cannabis. Não é? E eles não investem em pequenas e médias empresas, não é? Eles investem em coisas que têm um potencial de lucro. Portanto, passando agora a outro artigo, eu vou apresentar duas tabelas. Lá está, mais tabelas. As restantes pessoas que estão a ver esta palestra já estão enjoadas das tabelas, mas eu vou ser muito sucinto nesta. O que é que esta tabela diz? É deste artigo, portanto também foi publicado na JAMA, que é uma das grandes revistas, destas grandes revistas na área da psiquiatria. E então, o que é que eles avaliaram aqui? Avaliaram, entre 2008, um período antes da legalização do consumo recreativo e depois da legalização do consumo recreativo. Então, o que é que eles foram avaliar? Foram avaliar para diferentes grupos etários, portanto, entre os 12 e os 17, 18 e 25 e mais 26 anos. Foram avaliar as diferenças entre um período antes da legalização do consumo recreativo e depois da legalização do consumo recreativo. E foram avaliar se havia diferenças em vários tipos de consumo. Portanto, o consumo, neste primeiro aqui, temos o consumo no último mês. Portanto, quer dizer, se houve um indivíduo que consumiu no último mês. O que eles verificaram, e agora pedia-vos que olhassem para esta parte da tabela, isto é um Adjusted Odds Ratio, que é uma coisa estatística linda e magnífica, mas no fundo o que quer dizer é que se este intervalo incluir o 1, quer dizer que não existem diferenças estatisticamente significativas, ou seja, os dois grupos podem ser iguais. E, portanto, não há diferenças entre ter sido legalizado e não ter sido legalizado. Então verificamos que para o consumo no último mês não existem diferenças entre os 12 e os 25 anos no consumo, existem apenas nos mais 26 anos. E aqui verificamos, não inclui o 1, portanto temos aqui um Adjusted Odds Ratio de 1.28, ou seja, um aumento de 28%, e aqui verifica-se a percentagem, passou de 5% para 7%, 5,6% para 7,1%, em que aumentou o consumo pontual no último mês. Mas isto é o consumo pontual, não é o consumo que provoca grandes danos à saúde, é o consumo pontual e, portanto, não dava muito interesse a isto. Aqui é o consumo frequente, ou seja, quando existe um tipo de consumo mais regular da substância. Então, o que é que se verificou? Mais uma vez, pedi-vos que olhassem aqui para esta medida estatística bela e veem que na primeira e na segunda também inclui o 1 e na segunda já não inclui o 1. E, portanto, aqui, de facto, é diferente. Mais uma vez, nos indivíduos com 26 ou mais anos de idade, nós temos um aumento do consumo frequente após a legalização do consumo recreativo. E passa de 2,13% para 2,16%, 62%. É um aumento baixo, mas é um aumento e é estatisticamente significativo. O que não acontece nas outras faixas etárias. O que é interessante, porque nós muitas vezes estamos uma das preocupações é o que é que vai acontecer aos jovens, não é? O tabaco também não é legal acima dos 18 anos e há muitos jovens que o consomem. Este estudo demonstra-nos que o consumo pontual não varia assim tanto. Mas agora vamos ver a questão da dependência. Isto é Cannabis Use Disorder, ou seja, já está associado a um processo de dependência nos últimos 12 meses. E vamos ver os mesmos valores. Aqui, dos 12 aos 17 anos, já temos um intervalo que não inclui o 1. E, ao contrário, por exemplo, aqui dos 18 ao 25, e aqui já voltamos a ter os mais 26 anos. E, portanto, aqui já nos faz ter alguma mais cautela. Porquê? Porque parece que, embora o aumento não seja significativamente estatisticamente significativo para o consumo pontual e frequente, para a dependência e a doença de consumo, já é. Para os indivíduos jovens, dos 12 aos 17 anos, reparem, 1,25, passa de 2,18% para 2,7%, há aqui um aumento de 0,6% de consumo, e para os indivíduos com mais de 26 anos, 0,9% para 1,23%. Portanto, parece existir aqui um aumento que é significativo após a legalização do consumo recreativo. Passamos agora a mais uma tabela, que é a última, e aqui o que é que nós estamos a avaliar? Basicamente são as mesmas medidas que vimos há pouco, mas em quem? Portanto, aqui estamos a avaliar nos consumidores de cannabis frequentes e o seu consumo no último mês. E aqui é mais uma vez a dependência nos últimos 12 meses dentre as pessoas que já consumiam cannabis no último ano. Portanto, aqui é em pessoas que já consumiam. Portanto, é em que medida é que o consumo mudou em pessoas que já consumiam cannabis antes da legalização. Então, o que é que eles verificaram? Verificaram que
em termos de consumo frequente, não manteve-se mais ou menos estável. Portanto, reparem, as percentagens são muito parecidas, e aqui também o odds ratio não intercede a sempre um, portanto não há grandes diferenças. No entanto, quando estamos a falar de cannabis use disorder, mais associado a processos de dependência, o que é que nós verificamos? Verificamos que para os indivíduos dos 12 aos 17 anos, de facto, parece haver um aumento estatisticamente significativo, e reparem que aqui ainda são à volta de 4%, dentro da faixa etária dos 12 aos 17 anos. Portanto, e este principalmente esta parte aqui é o mais grave, porque acaba por ser o cannabis use disorder, acaba por ser o processo que está associado à dependência e que pode depois vir a dar e a resultar num processo e num episódio psicótico. E, portanto, concluía assim a apresentação. Eu só estou aqui para apresentar os dados, não estou aqui para tecer comentários sobre as minhas opiniões, e, portanto, queria-vos só... Eu acho que é sempre muito importante, e não se viu muito isto na altura em que se falou sobre a cannabis, prós e contras. Até foi interessante porque o nosso estudo foi publicado precisamente no dia em que ocorreu prós e contras sobre a legalização de consumo recreativo, mas ninguém falou do estudo porque, lá está, também foi, ninguém tinha conhecimento na altura. Eu acho que nós, quando falamos de algo, temos que ter os dados e os números do nosso país. Não nos podemos basear em prevalências e incidências de outros países. E para isso, os estudos observacionais são os estudos que nos permitem, de facto, dar números, conhecer e tirar uma fotografia ou um vídeo, se for um estudo longitudinal, ao que acontece no nosso país. E, portanto, acho que sem dúvida, o ponto de vista mais importante deste estudo será por aí. Muito bem. De qualquer forma, é interessante ter sido apresentado aqui estes estudos. É evidente que outros poderão existir a contrariar e a dizer do lado positivo da utilização, portanto, neste caso era da legalização do consumo, mas de alguma forma acho que foi relevante ser trazido aqui para nós pensarmos de como é que também, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de nós cuidarmos da perspectiva da saúde pública, que atenção maior devemos ter, nomeadamente, a estas diferenças de grupos etários. Constatarmos que há diferenças, não é? De alguma forma também permite-nos perceber que os consumidores frequentes, de alguma forma, tendo maior acesso à substância e sendo ela legal, o seu consumo, estar liberalizado o seu consumo recreativo, poder haver, por sua decisão, um aumento exponencial do seu consumo. Mas, em relação aos jovens, este aspecto é importante, e se calhar também punha aqui ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho, que reflexão é que de alguma forma lhe permite ter sobre estes dados, nomeadamente parece de alguma forma podermos chegar a pensar que realmente todo este processo do ponto de vista jurídico, não é? Da regularização, digamos que em termos da justiça social, então pensamos que sim, passa a ser uma decisão das pessoas fazer a utilização recreativa desta substância, mas por outro lado nós nunca podemos descurar as consequências que há do ponto de vista da saúde pública. E este aspecto eu perguntava se o que é que lhe permitiu refletir em termos de focando-nos nós mais nos mais jovens, não é? Que mesmo como referiu, havendo uma regulamentação, um marco ou uma estabilização de uma determinação de uma determinada idade, a partir de uma determinada idade poder fazer a utilização recreativa desta mesma substância e como sabemos, tal e qual como o tabaco, algumas das vezes ela é perfeitamente contornada. Que preocupação, ou melhor, ou que atenção, se calhar é melhor focarmos mais o discurso no sentido do cuidado, da atenção que devemos ter em relação, nomeadamente, aos jovens, o que fazer nesta perspectiva também de saúde pública, não é? Porque se passa a ser de maior facilidade de acesso e a ser aceita, então como é que nós vamos também lidar com este processo? Da mesma forma lhe colocava a questão que é, havendo mesmo este aumento entre os utilizadores frequentes da cannabis, se também apela-nos a maior atenção, digamos, a subgrupos dentro destes, porque também os utilizadores, todos eles também são muito dispares, e de que forma é que nós também poderemos ter maior necessidade de estarmos atentos a subgrupos ou subpopulações mais vulneráveis que possam vir a ter estas consequências do adoecer mental.
não sei que reflexões é que também fez sobre todos estes 2 artigos que me pareceram da maior relevância e bastante interessantes. Muito obrigada por nos ter apresentado. De nada, agradeço as questões. Portanto, relativamente à primeira, o estudo, lá está, este estudo, que é um grande estudo, um grande inquérito que foi realizado, que tem à volta de, penso eu, de 70 mil participantes, permite-nos, mais que tudo, já ter bases para sabermos quais são os grupos etários, pelo menos, que vão ser mais afetados ou não, ou que podem ter um potencial de serem afetados pela legalização do consumo recreativo. E este estudo é importantíssimo porque permite com que nós, antes de legalizarmos alguma coisa, se legalizarmos, termos noção de quais são os grupos e as faixas etárias que vão estar aqui mais em jogo. E como a doutora Graça disse muito bem, as crianças parecem ter aqui um risco maior, principalmente naquelas que já eram consumidoras. Portanto, o que é que acontece? Nestas crianças, isto foi descrito depois no artigo, nestas crianças jovens, não estamos a falar de crianças, são jovens, 12 aos 17 anos, o que é que acontece? Quando é legalizado o consumo recreativo, para quem já consome, o que é que acontece? Há uma validação do consumo. Portanto, para quem já consome, o que acontece ao ser legalizado vai ocorrer uma validação social, legal, global do consumo. Isto é uma das hipóteses que os autores dizem, levanta e aumenta depois o consumo nesses indivíduos. Os jovens que não consumiam pode aumentar aí o consumo, mas é um consumo pontual. Enquanto que aqueles que já consumiam e que já tinham um consumo pesado, ao verem, e nós sabemos que esta faixa etária, de facto, é dos 12 aos 17 anos, é quando há a formação da norma social, da instituição da presença do indivíduo dentro de uma envolvente, dentro da sociedade, e ao acontecer a balização e a normalização do consumo, os investigadores também hipotetizam que aí será uma das potenciais causas de aumentar naquele grupo específico. Medidas para promover, portanto, para precavermos este aumento. Primeiro é termos noção que existe este aumento específico nestes grupos. Portanto, este estudo mostra-nos isto. E se algum dia acontecer a legalização recreativa em Portugal, temos que pegar nestes dados e, porventura, fazer campanhas de divulgação junto das escolas. E lá está, aí entram todos aqueles intervenientes que falamos há pouco, da detecção precoce, são muito importantes porque desmistificam muito do consumo associado à cannabis. E lá está, há uma ideia social errada nos jovens relativamente à cannabis, em que a cannabis faz menos mal do que o tabaco. Agora, eu depois, quando eu falo com alguém sobre isso, eu depois pergunto, o cannabis consome-se com o quê? Logo aí, o consumo dos canabinoides não está apenas associado ao risco dos canabinoides. O que é cannabis, a maior parte das vezes, consome juntamente com o tabaco. E, portanto, estamos aqui a fazer um potencial sinérgico, muitas vezes, entre duas substâncias aditivas. E aqui falamos de adição, porquê? Porque, como a doutora Graça sabe, a cannabis não é que tenha um potencial de adição por aí além. Agora, normalmente a cannabis é consumida com o quê? Com tabaco. E aí o tabaco e o potencial de adição entre tabaco e a cannabis vai-se potenciar um ao outro. E muitas vezes a dependência da cannabis não é só uma dependência da cannabis, é uma dependência da cannabis associada a outra substância, como neste caso o tabaco. Depois a questão do aumento dos consumos dentro dos subgrupos. Lá está, sempre que nós conseguimos detalhar mais, dentro de um inquérito ou dentro de uma base de dados, é sempre melhor. Porquê? Porque permite-nos especificar os grupos que estão em maior risco de, porventura, vir a desenvolver o outcome que estamos a falar, que neste caso, o meu estudo eram os episódios psicóticos, neste estudo eram vários tipos de outcomes, entre o aumento do consumo recreativo, o aumento da dependência. Eu tenho a ideia que estes investigadores estão a fazer outro estudo relativamente a estes dados, em que vão detalhar um bocadinho mais os dados sociodemográficos, porque eles já fizeram isso noutro estudo que já tinham feito anteriormente. E que aí será importante também para instituir medidas de saúde pública associadas a esses subgrupos que estão em maior risco. Sempre que nós detalhamos algo, quando estamos a fazer uma investigação e temos um N, ou seja, temos um conjunto de população e de amostra, 1000 pessoas, nós sempre que estamos a avaliar uma característica e vamos detalhando cada vez mais, vamos perdendo o número dessas pessoas. Ou seja, as pessoas vão se dividindo e vai ficando um número cada vez mais pequeno. E isso é um dos problemas quando nós fazemos estudos pequenos de ensaios clínicos. E os estudos observacionais, como este que eu vos apresentei, este inquérito, que é transversal, e o estudo observacional que eu apresentei, que foi o que nós fizemos, têm esta grande vantagem de ter um número muito elevado e permitir-nos, de facto, fazer esta análise de subgrupos de forma muito mais afincada.
E agora, se calhar, colocava aqui algumas questões que nos estão a ser apresentadas, nomeadamente a Sozela, que nos diz como se pode diferenciar, ou avaliar, digamos assim, a diferença entre o consumo frequente de cannabis e um estado de dependência. Isto porque creio haver, diz ela, em seu entender, uma desvalorização da existência da dependência de cannabis, não é? Que já foi também falado pelo doutor Manuel, a desvalorização que há, nomeadamente entre os jovens e os jovens adultos que consomem regularmente. Portanto, ela pergunta é como se pode diferenciar. Claro. Portanto, isso estará associado, o DSM-4 não incluía, mas o DSM-5 já fala disso, do conceito de craving, por exemplo, e da questão da sensação do aumento do padrão de consumo, o aumento das doses consumidas, a sensação de que o indivíduo não consegue controlar o impulso de consumir, o aumento das doses, a sensação de impulso e também muitas vezes a sensação de abstinência, ou seja, quando o indivíduo não consome, tem sintomatologia que pode ser física, pode não ser física, pode ser simplesmente a vontade de querer consumir e isso condicionar a vida e a funcionalidade do indivíduo. E todos estes conceitos que estão no DSM-5 permitem fazer a diferença entre consumo frequente e dependência. Lá está. Depois também, e isto é uma questão importante, porquê? Porque muitos estudos às vezes usam conceitos distintos para o consumo frequente. Isso faz com que depois nós, ao comparar, estamos a falar de coisas ligeiramente distintas. E por isso é que eu aconselho sempre que uma pessoa lê o estudo, que lê um estudo, vai ver a parte metodológica, que é para ver bem o que é que os investigadores estão a definir. Mas, de facto, é muito por aqui que passa a diferenciação entre consumo frequente e a dependência. Então, aquilo que acabou de referir é um aspecto extremamente relevante, que muitas das vezes, até mesmo entre nós profissionais, não falamos sempre dos conceitos de uma forma correta. Não é? E agora, exatamente, a introdução do conceito do craving, isto é, da necessidade imperiosa de se consumir em relação agora às substâncias, nomeadamente em relação também à cannabis, que isso não existia, e o conceito de dependência, que já deixou de estar presente na última classificação pela sua conotação negativa, queremos valorizar estes consumos, as perturbações que advêm do consumo das substâncias, não pelo estado da pessoa estar dependente, mas pelas consequências nas diferentes áreas da sua existência, e este aspecto é extremamente importante. Em relação aos jovens, pois muitas das vezes, este aspecto é extremamente importante, o que aqui é realçado nos artigos que nos apresentou, exatamente no que diz respeito aos jovens, do seu desenvolvimento também do ponto de vista cerebral, não é? E este aspecto da fase da vida em que se encontra, da estruturação da personalidade e o que vai determinar depois para o futuro. Tenho aqui mais algumas perguntas, nomeadamente a Joana Leite, que faz o comentário que todos nós podemos concordar, nomeadamente, digamos que, em seu entender, há um parco investimento na prevenção dos consumos, continua a condicionar toda uma situação, uma atuação junto dos jovens, e os profissionais de saúde, nomeadamente, podem sentir alguma necessidade de querer intervir, mas continuam a existir muitos condicionantes. Isto é mais um comentário do que propriamente uma questão ao Dr. Manuel Gonçalves. Outra pergunta que é do Nelson Carvalho coloca aqui uma questão interessante, que é porquê que será que as substâncias psicoativas mais consumidas no mundo são as lícitas? Eu tenho ideia que o Nelson sabe a resposta, não é? Claro. Naturalmente, este conceito lícito e ilícito é um conceito que se calhar diria legal e ilegal, pronto, é mais fácil. Lícito e ilícito advém muito do conceito legal, mas também está associado à moralidade social e tudo isso. E claramente, porque são mais, porque são as que geram mais dinheiro, não é? E existe também um historial de consumo, por exemplo, no álcool, não é? O álcool já passou por várias fases, por exemplo, nos Estados Unidos, entre ser uma substância lícita e ilícita, e mesmo dentro dos Estados Unidos varia muito o tipo de licitude do consumo, e, portanto, claramente há um interesse económico, por isso é que eu falei daquela questão dos 60 bilhões, não é? Eu acho que isto é muito importante. Ninguém pense que se anda a debater tanto a cannabis porque se quer muito ver a liberdade individual dos indivíduos discutida. Infelizmente, e eu acredito que as pessoas que aqui estão neste debate é por causa disso que até querem e estão interessadas no tema. Mas não é por causa disso que se está a falar disso, é porque estamos a falar de uma indústria que gera bilhões de dólares. E os Estados também estão interessados. E eu aqui estou um bocadinho à vontade porque lá está, também estou um bocadinho fora
da corrente, mas os Estados também estão interessados, como é lógico, porque taxar uma substância, sempre que se taxa algo, há dinheiro que vai para o Estado, não é? E claro, a minha preocupação é, sempre que o que foi feito no Canadá é que esta taxação, há um X percentual que é utilizado depois nas estratégias de promoção e de informação junto da população sobre os riscos do consumo. E, ao fazer-se em Portugal, tem que ser feito da mesma forma, e se fizer, como eu hoje estou aqui só a colocar cenários possíveis, em que esse dinheiro arrecadado também tem que vir muito, tanto para a investigação, como falou há um bocado a Joana Leite, como para as estratégias de prevenção e promoção de informação junto dos grupos mais vulneráveis, não é? Não, o aspecto que acabou de referir, é evidente que nós, como profissionais da saúde, que somos nós, mas que muitas outras pessoas que estão aqui presentes, que se inscreveram para participar, não são só da saúde, nós, quando refletimos sobre toda esta matéria, nomeadamente o que diz respeito ao recreativo, não é? Ao prazer, e aí estamos perante, pomos quase todos ao mesmo nível, porque no sentido de pensar da valorização do que é o consumo de substâncias numa sociedade. E é evidente que não há só a vertente da saúde. Ela é muito relevante, sem qualquer espécie de dúvida, mas todos os outros aspectos têm que ser ponderados. E se calhar a importância é podermos todos estar envolvidos naquilo que acabou de nomeadamente dizer, de pensarmos no que é que isto quer dizer, estes dados, e refrescando uma questão que aqui novamente a Joana Leite coloca, que é não se banalizar nem se extremar estas interpretações do que os dados nos dizem, não é? Eles permitem-nos refletir no todo o contexto geral de uma sociedade no qual estamos inseridos. E como é evidente, a sociedade há vários aspectos, não é só o aspecto da saúde pública, com certeza que sim. Tenho aqui só mais esta questão e depois, então, se calhar com o tempo, não sei, doutora Lúcia, mas queria pôr também aqui a questão da Gabriela Bosca, que diz que se o doutor Manuel Gonçalves Pinto podia esclarecer como foi medido a frequência do consumo nesse estudo. É que há 2 estudos, não sei a qual se está a referir. Depois percebemos que com a legalização do consumo as pessoas sentem-se mais livres para falar sobre o consumo e podem ter omitido alguma informação antes. Não sei, também não sei se poderá responder a uma pista, porque também não é assim muito... Sim. Não, é uma questão que em termos metodológicos, vai ali ao ponto-chave, porque, só desligar o telemóvel, vai ao ponto-chave. Porquê? Porque sempre que nós fazemos inquéritos, e este estudo acabou por ser um questionário, não é aplicado, todos os inquéritos têm vieses associados. O que é um viés? É um erro sistemático. É um erro sistemático que acontece sempre que é aplicado o determinado processo metodológico. Neste caso, um questionário tem logo um viés à partida, não é? Se a pessoa nos está a dar informações que não são bem a verdade, temos logo aqui um erro associado. E o que a Gabriela está aqui a colocar é muito importante. Porquê? Porque antes da legalização do consumo recreativo, quem respondeu ao questionário pode haver um viés de reporte. O que é que isto quer dizer? As respostas que as pessoas dão antes da legalização pode ser diferente daquelas respostas que as pessoas dão depois da legalização. E quando ocorre a legalização, existe uma banalização do consumo e por isso a pessoa já não tem aquela reprimenda nem social nem legal associada a dizer que consome no questionário. E isto pode ser mais relevante até nos jovens, não é? Porque, mais uma vez, lá está, isto é um questionário que foi completamente anónimo e normalmente isto resolve-se muito pela anonimização das respostas, não é? Portanto, as pessoas sabem que não vão ser avaliadas nem julgadas consoante as respostas que dão, mas existe sempre ali algum viés que vai estar sempre presente, porque lá está, como é que eu lhe diria que era a melhor forma de medir? Se calhar medir os níveis dos canabinoides nos participantes, mas medir isso em 70 mil pessoas, imagina que não, certamente não é esta a principal limitação, mas também a vantagem dos estudos que são observacionais, é que não podemos ter medidas tão rigorosas e parte de um questionário, portanto temos aqui este viés que sem dúvida, como a Gabriela está a dizer, provavelmente aconteceu, mas que também permite-nos ter uma amostra muito maior. E, portanto, eu se calhar, aproveitando o que acabou de dizer, exaltava aqui o aspecto que nós, neste momento, estamos todos convidados e somos desafiados a cada vez mais podermos refletir sobre estes trabalhos, não é? Este tipo de investigação, não ser tão alérgico, muitas das vezes, a interpretações das bases de dados, que nos dão pistas de entendimento e de estudo.
e nos permitem realmente também nos sentirmos livres para podermos refletir. Isto é um aspecto extremamente importante, isentos de orientações partidárias, políticas, pressões, sejam elas quais forem, nomeadamente, como se falou, do peso agora é aqui uma coisa, o peso que é de dinheiro no Estado, nas sociedades, mas também nós todos podemos pôr aqui, colocar livremente a possibilidade de refletirmos sobre o que as coisas querem dizer, não é? Sem moralismos, mas expressando a nossa preocupação, claro que nunca desvalorizando também todo o aspecto, porque é que nós estamos a falar aqui de uma substância que está a ser tão consumida a nível mundial, nós não podemos negligenciar o valor que é atribuído a esta mesma substância, e mais uma vez falo da possibilidade do que é da obtenção de um bem-estar, do prazer, do que isso tudo pode querer dizer em cada um de nós, e esse aspecto também nós temos que o valorizar, saber utilizá-lo, mas acima de tudo temos que, digamos, cuidar, valorizar e poupar um bem supremo cada vez mais no momento atual das nossas vidas e futuras, que é o cuidar e conservar a nossa saúde mental. Porque cada vez mais todos nós somos desafiados para múltiplas coisas na nossa existência, não é? Mesmo para os desafios futuros, que não sabemos, cada vez mais o futuro parece-nos neste momento assim com maiores dúvidas, o futuro por si tem essa característica, com certeza que sim, mas cada vez mais então vamos precisar de cuidar da saúde mental para podermos melhor viver o futuro. Quero agradecer ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho e a todos os participantes a possibilidade de termos estado aqui e eu pessoalmente expresso que para mim foi bastante interessante e gostei muito desta videoconferência. Muito obrigada, Dr. Manuel Gonçalves Pinho. Muito obrigado, agradeço eu a oportunidade de divulgação do trabalho e também para estarmos aqui numa conversa, que acabou por ser uma conversa informal também, sobre uma partilha de informações e de perspectivas sobre um tema que é relevante e é um tema que vai estar na baila nos próximos tempos, certamente. Doutora Lúcia, não se calcula que o doutor João Galão já não esteja presente, ele teve que sair. Se calhar a doutora Lúcia costuma ser a doutora Lúcia a encerrar, não é? Eu farei o encerramento. Em nome do CICAD, agradeço ao Dr. Manuel Gonçalves Pinho, assim como à doutora Graça Vilar, por este excelente momento e com este tema maravilhoso que é da cannabis. Estiveram a assistir, tivemos aqui em plateia 206 participantes e o que é fantástico, também de áreas tão diversas, não só da saúde, que eu acho que isto é um ponto de facto a sublinhar, que não foi só da saúde, mas também tivemos áreas da biologia, da geologia, da medicina, de gestão, de engenharia, do marketing, do design. Eu acho que de facto enriquece bastante estas videoconferências do CICAD. Agradecemos a todos os participantes também a vossa participação e interesse nestas videoconferências e informamos que a gravação ficará disponível nas plataformas digitais do CICAD e também farei chegar o vídeo a todos os inscritos, aqueles que puderam estar presentes e aos que não puderam estar presentes, chegará, certo, o vídeo desta videoconferência. A próxima videoconferência CICAD terá lugar no dia 7 de julho e abordará o tema o consumo de substâncias e a violência sexual nos espaços de lazer noturno. Estão todos os convidados a assistir agora à nossa próxima videoconferência. Muito obrigada uma vez mais e até à próxima. Obrigada, até à próxima e obrigada para todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.